Câmara, Ronaldo, boa noite. Jornal da Cidade no ar com a investigação de 7 advogados no Ceará por supostamente ajudarem traficantes de drogas detidos em presídios do estado. Júlio César Costa e Silva Barbosa é um dos advogados que está na lista do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Ceará. As imagens são dos instantes seguintes à prisão dele em flagrante dentro do presídio de segurança máxima de Aquiraz, onde tentou entrar com um bilhete para o detento Paulo Henrique Oliveira dos Santos, o Sassá, chefe de facção. Em depoimento, o advogado disse que recebeu R$300 para entregar o recado. Segundo a OAB Ceará, o advogado Júlio César Costa e Silva Barbosa foi punido com a suspensão cautelar de 90 dias. Investigações da Polícia Civil apontam que os advogados envolvidos com facções criminosas são suspeitos de terem ajudado em ação de fuga de detentos encarcerados em presídios de Itaitinga. Para investigar esses profissionais, a OAB abriu procedimentos internos disciplinares, mas nenhum foi concluído até o momento. Todos esses casos estão sendo devidamente apurados, é resguardada a defesa desses advogados. Todos os casos foram registrados entre 2019 e 2020. Se forem confirmados, os advogados podem pagar multa, serem suspensos ou até perder o direito de advogar. Isso é devidamente apurado pelo Tribunal de Ética e Disciplina. Para se ter ideia, o Estatuto da OAB ele prevê sanções, dentre elas advertência, censura, suspensão, até a exclusão desse advogado. E hoje você vai ver também. Polícia de Jaguaribe procura por esses homens que chegaram em um bar lotado e executaram uma cliente. Chesf acende alerta de apagão no Ceará após sequência de furtos de peças em torres de transmissão. A volta das aulas com 100% dos alunos em sala. Os Estados Unidos liberaram a entrada de estrangeiros vacinados e as vendas de voos cresceram em Fortaleza. A denúncia de racismo contra uma delegada em uma loja de shopping da capital. E depois do alerta dos memes na internet, o que dizem de fato os cientistas sobre os riscos de tsunami no Brasil com a erupção do vulcão nas Ilhas Canárias. O Jornal da Cidade está no ar. Câmeras de segurança flagraram um acidente entre duas motos no cruzamento de Juazeiro do Norte, no Cariri. O impacto foi tão forte que uma das vítimas desmaiou e a outra ficou presa embaixo do veículo. As imagens do acidente foram registradas por uma câmera de segurança de um comércio próximo ao cruzamento. Duas motos e um carro estavam parados quando uma motocicleta surge de repente, em alta velocidade e fura o sinal vermelho. O condutor da moto que avançou o sinal ficou desacordado. Augusto Lopes Neto e Lucilene Santos Silva foram socorridos para a UPA do bairro Limoeiro. Receberam atendimento e tiveram alta. O acidente aconteceu exatamente neste ponto. Cruzamento da Avenida Carlos Cruz, é essa, com a Rua São Benedito. Essa que fica logo mais na frente. Mas é direto. Ontem mesmo, ontem de noite aqui, o meu sobrinho, eu estava aqui, ele vinha no sinal verde, ele vinha devagarzinho na 51, acabou passou aqui no vermelho, quase pega ele de novo. Ontem de noite, já bem 11 horas da noite. Dona Selma estava de saída para a missa quando ouviu o estrondo da batida. Segundo ela, nesse cruzamento, os acidentes são frequentes. Às vezes eu quero comprar pão nessa padaria, eu desisto e vou merendar outra coisa. Porque é demais, aqui é um cruzamento perigoso. E eles não respeitam esse traçado e eles passam, né? E olha, o Ceará está correndo o risco de ficar no escuro por ações de sabotagem. De acordo com a Chesf, a companhia responsável pela geração e transmissão de energia no estado, peças metálicas foram retiradas da estrutura de cerca de 120 torres que interligam Fortaleza a Sobral, na região norte. Isso vem ocorrendo desde o começo do ano e é como se uma torre de transmissão estivesse sendo desmontada por mês. Prejuízo já chega a R$2 milhões. E os cearenses, claro, também podem acabar pagando essa conta, porque ainda segundo a Chesf, há uma grande chance dessas torres caírem e haver um apagão no estado.
Uma estrutura, inclusive, já chegou a tombar em maio deste ano, lá na CE 401. A Chesf informou que acionou a Polícia Estadual, a Polícia Federal e a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, para acompanharem esse caso. Vamos colocar agora o QR Code no cantinho da tela, porque mais 7 vias de Fortaleza terão a velocidade máxima reduzida de 60 para 50 km por hora. Vamos ver aqui no telão quais são elas, olha só. As avenidas Godofredo Maciel, Fernandes Távora, Rogaciano Leite, Teberge, Parcival Barroso também, a Juscelino Kubitschek e a Rua Professor Eribaldo Costa, que fica ali no Antônio Bezerra. Para saber os trechos específicos de cada via, é só acessar o nosso QR Code. A partir de amanhã, a MC vai começar a implantar a nova sinalização em todos esses pontos aqui e os motoristas terão 6 meses para se adaptar às mudanças. Depois disso, as multas começarão a ser aplicadas. A Prefeitura diz que o objetivo é diminuir a quantidade de acidentes e mortes nessas áreas. E a partir de hoje, as escolas do Ceará podem voltar a colocar 100% dos alunos nas salas de aula. Mas em Fortaleza, a rede pública decidiu manter apenas metade dos estudantes no ensino presencial. Na entrada das escolas municipais de Fortaleza, o protocolo sanitário foi mantido. Aferição de temperatura e limpeza das mochilas. Entre os estudantes, a expectativa pelo retorno presencial era grande. A gente olha para o celular, não é a mesma coisa do professor estar explicando e tal. É esquisito. Professores também precisaram se adaptar à volta às salas de aula. O conteúdo, nesse primeiro momento, irá além do que trazem os livros. Eu estava conversando com eles há pouco, assim que eu entrei, sobre esse momento histórico, de bastante significado para a gente. Primeiramente, querendo saber como é que eles estão, essa questão mais emocional. No decreto estadual publicado na última sexta-feira, o governador Camilo Santana anunciou que as escolas do Ceará estão autorizadas a receber 100% dos alunos já a partir desta segunda. Apesar da autorização do decreto estadual, as escolas municipais continuam com metade da capacidade dos alunos dentro das salas de aula. O retorno total deve ser reavaliado no próximo mês. Nós vamos avaliar e assim, dia 4 de outubro, a partir de 4 de outubro, estaremos divulgando todo a nova rotina com a capacidade também de cada turma. Nas escolas particulares, o retorno total das atividades presenciais já vinha sendo preparado. Mesmo assim, neste colégio, localizado no bairro Mucuripe, a expectativa é que pelo menos 20% dos alunos continuarão assistindo às aulas de casa. Nós estamos conversando com aqueles pais que ainda têm alguma restrição em voltar. Então, oferecemos o 100% presencial, mas deixamos também a opção do híbrido para aqueles que têm alguma situação muito particular que não possa voltar. E olha, os laboratórios Pfizer e BioNTech divulgaram hoje dados de um estudo clínico que comprovam a segurança da vacina produzida por essas duas empresas em crianças de 5 a 11 anos de idade. A dose foi adaptada, menor para esse grupo, mas gerou uma resposta imunológica comparável à observada nos pacientes entre 16 e 25 anos. A pesquisa foi a primeira para essa faixa etária e, segundo a Pfizer e a BioNTech, será entregue às autoridades o mais rápido possível. E a partir de agora, no Ceará, o CPF não será mais exigido para fazer o cadastro da vacina contra a Covid-19. Com menos burocracia, a Secretaria de Saúde espera que a cobertura da campanha seja ampliada no nosso estado. O Ceará já vacinou mais de 66% de toda a população. Se considerarmos o número de agendados no Saúde Digital, o percentual chega a quase 80%. Mesmo assim, muita gente ficou sem tomar a dose contra a Covid, porque não tinha CPF e não conseguiu se cadastrar no sistema. Por isso, o documento deixou de ser exigido. Agora, não tem obrigatoriedade do CPF para poder fazer o cadastro. Mas você precisa fazer o Cartão Nacional de Saúde, que é muito simples, através da internet mesmo você pode fazer, no site do Conect SUS. Então, isso vai ampliar bastante, vai facilitar muito o cadastramento das pessoas que ainda não fizeram o seu cadastro e ainda não foram agendadas para vacinação nos municípios. As novas regras pretendem ampliar a cobertura vacinal aqui no Ceará. Algumas pessoas não tomaram a vacina e outras sequer fizeram o cadastro no Vacine Já.
Quem foi atendido pelo SUS em qualquer momento da vida já tem o registro na Carteira Nacional de Saúde. Você pode apresentar o documento em papel impresso ou acessá-lo no app Conect SUS. Para quem nunca fez o cadastro, o passo a passo é simples e a gente deixou todos os caminhos neste QR Code que aparece no canto da tela. É só apontar a câmera de seu celular. Em Fortaleza, no geral, a população não tem tido dificuldades para entrar no sistema de vacinação. Eu já tinha carteira sim de saúde. A questão da documentação também não tive muito problema. Só que eu não sabia da questão do CPF, que agora não é mais obrigatório, não é isso? Melhor, né, pra gente, fica menos dificultoso, né? Às vezes a gente esquece a carteira de identidade, já tá com o númerozinho assim do SUS guardadinho, né? Já fica bem melhor pra gente. E os Estados Unidos anunciaram hoje que vão permitir a entrada de turistas vacinados. Elmar Lima, boa noite. A partir de quando? Oi, Bianca, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, de acordo com um comunicado emitido pela Casa Branca, a partir de novembro, turistas do Brasil e de demais países vão poder voltar a entrar no país norte-americano. A data específica não foi divulgada. O comunicado só diz a partir do início de novembro, então a gente espera que seja a partir do dia 1º de novembro. Mas existem algumas regrinhas para poder acessar os Estados Unidos. A primeira delas, e a mais básica, é estar com a vacinação contra a Covid-19 totalmente completa. Isso quer dizer, com as 2 doses da vacina ou com a vacina de dose única. Além disso, é preciso apresentar um comprovante negativo para o teste de Covid-19 com até 3 dias antes do embarque. Isso quando você chegar lá no país norte-americano. E olha, essa é uma notícia muito boa para a gente, porque nós temos um hub aéreo com destino direto para diversas cidades, saindo aqui do Aeroporto Internacional de Fortaleza. E só a notícia dessa liberação ainda em novembro já mexeu com o mercado de vendas de passagens para os Estados Unidos. Quer ver só? Vamos conferir. A expectativa é de muitas vendas nos próximos dias, que já vem sendo crescente essa procura. E hoje o dia foi bem movimentado. Com isso, os preços também ficaram mais elevados, já que é um destino tão sonhado e tão desejado pelos brasileiros. E olha, o novo decreto que passou a valer hoje permite a reabertura dos salões de festa em condomínios. Todos precisam seguir regras sanitárias e a fiscalização fica sob a responsabilidade do próprio condomínio. A reabertura era esperada pelos condôminos, mas traz preocupação para os síndicos. O presidente da Associação das Administradoras de Condomínios do Ceará, Marcos Melo, diz que o novo decreto permite eventos, mas impõe inúmeras regras. Você tem que exigir, né? Quem tomou as 2 vacinas, exigir que prove que você tomou as 2 vacinas. Se não tomou, você tem que ter um teste 24 horas antes do evento, para saber se realmente você foi testado negativo ou positivamente. Você tem que manter máscara, você tem que ter álcool gel em todas as mesas. O documento diz que salões de festas devem seguir os mesmos protocolos de eventos sociais e bufês. A fiscalização fica a cargo do próprio condomínio. O condomínio, quando for realizar uma festa através de um condômino, nós vamos ter que dar um termo de ciência ao condômino dizendo que ele pode realizar a festa, desde que ele siga critério tal e tal. Atualmente, em ambientes fechados, são permitidos eventos com até 200 pessoas. Mas cada condomínio tem suas próprias regras. Aqui, este salão de festas, por exemplo, tem capacidade para até 100 pessoas. Mas para cumprir as regras impostas pelo novo decreto, esse número vai ficar ainda menor. Já as piscinas e áreas vizinhas seguem limitadas ao uso de 30% da capacidade. Marcos diz que espera novos avanços para que a vida nesses espaços volte ao normal, mas de maneira segura. A partir, amigo, de hoje, acredito que está começando a solicitação de reserva de salão de festa e que as administradoras de condomínio do Estado de Ceará estão orientando da melhor forma possível, dentro do seu departamento jurídico, os condomínios de como realizar uma festa segura e tranquila para que essa doença fique por aqui e não se mais evolua. Daqui a pouco, o caso da delegada que afirma ter sido vítima de racismo em loja de shopping da capital. E ainda as buscas por esses homens que invadiram um bar lotado em Jaguaribe e executaram uma cliente.
O Ministério Público Estadual recomendou hoje à Secretaria da Segurança Pública a formação de uma força-tarefa para investigar a chacina deste fim de semana em Chorozinho, na região metropolitana de Fortaleza. 4 adolescentes com idades entre 15 e 17 anos foram encontrados mortos em Campestre de Mouras, zona rural do município. Moradores ouviram tiros na noite de sexta-feira, mas os corpos só foram localizados na manhã de sábado. Além dessa força-tarefa, o Ministério Público solicitou o aumento do efetivo na delegacia que investiga o caso, já que 2 agentes foram transferidos e 2 estão de licença. Nossa produção entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública, mas não recebeu resposta até agora. E a polícia de Jaguaribe, principal cidade do Vale Jaguaribano, está em busca de 2 homens que executaram uma mulher dentro de um bar lotado. Imagens de câmeras de segurança estão sendo usadas para identificar esses suspeitos, não é isso, Anderson Lima? Boa noite para você. É isso mesmo, Bianca. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal da Cidade. Essas imagens devem ajudar e muito as investigações, pois elas mostram esses homens chegando a esse bar lá no município de Jaguaribe. A jovem Mariana Moreira da Silva, de 24 anos, ela tinha acabado de entrar no bar. Ela tinha acabado de se acomodar, se levantou e foi ao banheiro. Foi nesse momento em que ela foi abordada por um desses homens e acabou sendo morta com vários tiros na cabeça. Nas imagens, a gente observa também o desespero das pessoas que, ao ouvirem os disparos, saíram correndo. Muitas se abaixaram ali para poder evitar serem atingidas. Muita gente acabou se desesperando e fugiu do local. Foi em meio a essa situação que os 2 homens suspeitos acabaram deixando esse bar em uma moto. A polícia foi acionada e já foram iniciadas as investigações. No bar foram localizadas aí 2 cápsulas que já estão sendo periciadas. Agora, as informações sobre a motivação desse crime ainda são um mistério, viu, Bianca? A gente vai ficar acompanhando e agora eu volto com você. Mas as imagens certamente ajudarão a polícia nessas investigações. Obrigada pelas informações, Anderson. E olha, nesta semana o IDT abriu quase 100 vagas de emprego para pessoas com deficiência aqui no Ceará. Até a Morel vai explicar agora o que fazer para participar dessa seleção. Seu Afonso tem mobilidade reduzida. Desde o início da pandemia, ele espera por uma chance de trabalho. Já foi auxiliar administrativo, trocador de ônibus e caixa, mas conta que pessoas com deficiência têm mais dificuldade para encontrar uma vaga no mercado. O papel, tudo é bonitinho e maravilhoso, mas quando você coloca na prática, não funciona como a gente pensa. Primeiro, as empresas sempre dão um jeitinho brasileiro para fugir da cota, né? Eles dão um jeitinho brasileiro. E segundo, muitas empresas, não estou generalizando, mas muitas empresas escolhem deficiente a dedo, aqueles menos deficientes, aqueles que eles não vão precisar ter alguma coisa, e deixam as pessoas mais deficientes para trás. Da parte dos deficientes, uma das maiores dificuldades é a quantidade de vagas no mercado de trabalho. Da parte das empresas, existe a necessidade de cobrar o laudo homologado e nem todos os profissionais possuem o documento. O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho não tem medido esforços para que as pessoas com deficiência consigam uma vaga com carteira assinada. Nós temos uma ação permanente de inclusão de trabalhadores com deficiência em toda a nossa rede Cine no estado de Ceará. Mas essa semana, especialmente, porque amanhã é o Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Deficiência. Nesta semana, o Cine IDT está com 92 oportunidades para deficientes com ou sem experiência. Os interessados devem ir a um dos 18 postos no estado, com currículo, carteira de trabalho, RG e laudo médico homologado. O horário de atendimento vai de 8 da manhã às 5 da tarde. Primeiro, a gente faz um trabalho permanente para convencer e mostrar para essas empresas, e temos tido bastante adesão, que esses trabalhadores, eles têm, não só por um cumprimento da lei de cotas, mas esses trabalhadores, eles têm capacidade produtiva, laboral, compromisso com as metas das empresas. Então, esse é o primeiro trabalho de convencimento. Mas é óbvio que tem vários desafios, que vão desde a mobilidade urbana até mesmo a adaptação do ambiente de trabalho para que esses trabalhadores possam desempenhar suas atividades da melhor forma. Vamos agora de futebol. Pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará recebeu a equipe do Santos e ficou no 0-0.
As duas equipes fizeram um jogo morno, com poucas chances. A melhor oportunidade de mudar a história esteve nos pés de Marinho, mas o atacante do Santos escorregou e errou um pênalti ainda no primeiro tempo. Olha só, a partir daí não houve mais lances perigosos até o apito final. Com esse resultado, o Ceará chegou a 3 jogos seguidos sem marcar na Série A. Nas últimas 6 partidas no Brasileirão, o Alvinegro de Porangabuçu acumulou 3 empates e 3 derrotas, está com 25 pontos e ocupa a 13ª colocação na tabela. Na próxima rodada, o Ceará recebe a Chapecoense no Castelão. A partida será sábado, às 5 da tarde. Já no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional e Fortaleza fizeram um jogo bem movimentado. E quem levou a melhor foi o time da casa. O Fortaleza entrou ligado e quase abriu o placar nessa boa chance. E essa bola então? Lucas Lima saiu livre, soltou para trás e Ederson isolou! Já o Inter apresentou dificuldades, criou poucas chances reais de gol e de vez em quando deu dessas pichotadas. Mas depois Saravia se redimiu, criou boa triangulação, enfiou para Yuri Alberto que bateu para a defesa do arqueiro do Leão. Foi o primeiro chute a gol do Colorado, aos 38 da etapa inicial. O primeiro tempo entre Internacional e Fortaleza foi de predomínio da equipe cearense. E o segundo também. Aos 5 minutos, Robson bateu, parou em Daniel e depois Moisés salvou. E os visitantes martelaram. Iago Pikachu colocou e Daniel voou para salvar mais uma. E o goleiro do Fortaleza, Felipe Alves, também salvou. Depois dessa colocada de Dourado, o voleio de Edenilson, Yuri cabeceou para a defesa. O melhor em campo, Daniel, tirou outra que veio mascada depois da falta de Ederson. Teve também expulsão. Depois de uma falta no campo de defesa, David do Leão e Saravia do Colorado se peitaram e foram para o chuveiro. Heitor cobrou rápido o lateral, Yuri tocou para Edenilson que veio de surpresa para garantir a vitória colorada. Não deu, né? Com o resultado, o Fortaleza permanece com 33 pontos e se mantém ali na 4ª colocação. Detalhe, o time tricolor completou 6 jogos sem vitória na Série A. Já o Internacional chegou aos 29 pontos e ocupa a 6ª posição. A equipe do Leão terá uma semana para descansar e treinar antes de entrar em campo novamente, desta vez contra o Sport na Ilha do Retiro, em Recife, no próximo domingo, às 6h15 da noite. E durante uma turnê na Europa, o cantor Fábio Carneirinho teve a sanfona furtada. O instrumento, avaliado em R$25 mil, foi despachado para Genebra, mas não chegou ao destino. As imagens feitas em frente à Catedral de Milão, na Itália, foi o último registro da sanfona. Parte do instrumento foi furtado durante uma viagem de ônibus para Genebra, na Suíça, onde Fábio Carneirinho estava hospedado. Eu ando com a sanfona dividida em 2 partes, porque a gente não despacha no avião e para levar como bagagem de mão, a sanfona é grande, eu divido em 2 partes e assim eu consigo viajar com ela como bagagem de mão. E em Milão eu despachei no bagageiro do ônibus as 2 partes da sanfona. E quando chegamos aqui em Genebra, na hora de descer do ônibus, quando abri o bagageiro, uma das partes havia sumido. O músico e cantor cearense fez boletim de ocorrência tanto em Milão, local de partida, quanto em Genebra, lugar de destino onde o instrumento não chegou. Tudo indica que em Milão, porque não foi aberto em nenhum lugar durante a viagem. Mas a gente não sabe exatamente como foi o ocorrido. Eu fiz um boletim de ocorrência, estou com um boletim de ocorrência aqui, feito aqui em Genebra. Bem, está aqui em francês, eu mesmo não entendo muito. E aí, com esse boletim de ocorrência, já informamos a empresa. Dos 8 shows programados para esta turnê pela Europa, ainda faltam 2, em Viena, na Áustria, e Cracóvia, na Polônia. Fábio Carneirinho disse que já está providenciando um novo instrumento para honrar os compromissos, mas que quer recuperar a companheira que estava com ele desde o começo da carreira. Eu tenho um valor sentimental por esse instrumento, um instrumento que está comigo desde 2007, gravei todos os meus DVDs com ele, e enfim, tem um valor sentimental para mim enorme essa sanfona, e
quem sabe a gente não consegue recuperar. Então, se você puder subir a hashtag aí, devolva a sanfona do Carneirinho, a gente vai fazer aqui e compartilhar isso para o número de pessoas possível. Devolva a sanfona do Carneirinho. Fico muito grato a vocês. Sorte para esse nosso artista cearense, né? Em Palmirim, no centro-sul do estado, a polícia investiga uma mulher por maus tratos contra os 2 filhos, de 2 e 5 anos de idade. Anderson Lima, essas crianças foram encontradas em casa, se é que a gente pode chamar de casa, né? Em condições péssimas. Conta pra gente. Exatamente, Bianca. Não era praticamente uma casa, né? Nem o lar dessas crianças. O local estava praticamente abandonado, sujo, estava muito bagunçado, não tinha praticamente nenhuma higiene. Existiam ali garrafas de cerveja espalhadas por vários cômodos desse local e as crianças elas foram localizadas sozinhas, não estavam sendo alimentadas, uma situação muito revoltante porque a principal responsável por essa situação seria a mãe dessas crianças. Esses maus tratos estariam acontecendo há alguns dias, há algum tempo já, segundo vizinhos. O Conselho Tutelar foi acionado, assim como a Polícia Civil do município. A mãe, ela foi indiciada por maus tratos, ela foi ouvida, indiciada, mas ela não foi presa. As crianças estão com uma tia, estão sendo agora bem cuidadas e diante disso tudo, viu, Bianca, a gente espera que essas crianças aí de 2 e 5 anos tenham dias melhores, né, diferentes desses que a gente tem mostrado agora nessas imagens revoltantes. Eu volto com você, Bianca. A gente estava acompanhando aqui as imagens também, viu, Anderson? Nem era casa, nem era mãe também, né? Isso não se faz. Obrigada aí pelas informações. Bom, a Polícia Civil está investigando um crime de racismo dentro de uma loja de shopping aqui em Fortaleza. De acordo com a vítima, ela foi convidada a se retirar do local por ser negra e estar usando roupas simples. A Polícia Civil cumpriu o mandado de busca e apreensão na loja na tarde de ontem, depois que o estabelecimento se negou por 2 vezes a entregar as imagens que comprovam o momento da abordagem à delegada Ana Paula Barroso, diretora adjunta do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis. O estabelecimento cedeu as imagens, a loja que fica dentro desse estabelecimento, desse complexo comercial, não cedeu as imagens. E aí a gente entrou com um segundo ofício, deixando ciente exatamente essa loja com relação ao perecimento dessas imagens, com relação a alguma alteração que poderia haver nessas imagens, trazendo para eles a responsabilidade de fraude processual. O episódio envolvendo a delegada aconteceu na terça-feira da semana passada e, primeiramente, foi registrado através de um boletim de ocorrência eletrônico. Em depoimento, a delegada disse que foi convidada pelo gerente da loja de forma grosseira a se retirar do estabelecimento, sob a alegação de que seria por medida de segurança. Estava tomando um sorvete, estava com a máscara abaixada, chegou a perguntar a esse funcionário da loja se tinha algum problema, ela está com sorvete ali, que ela jogaria o sorvete fora e colocaria a máscara de volta sem problema nenhum, até porque ela era cliente, estava ali olhando as peças, e ele não respondeu sobre isso, só disse que ela teria que sair e foi exatamente retirando ela da loja. Primeiro ponto, ela em nenhum momento se identificou como delegada de polícia. O caso ele não está sendo tratado porque foi uma delegada de polícia, ela não se identificou, ela poderia inclusive ter dado voz de prisão naquele momento e assim ela não fez. A titular da Delegacia da Mulher reforça que quem sofrer esse tipo de violência deve procurar imediatamente a polícia. Com a reprimenda do Estado se mostra que as pessoas não devem julgar umas às outras apenas pela compleição física, pela cor, pela aparência, que foi isso que aconteceu com ela. As imagens foram entregues à perícia. O gerente da loja deve prestar depoimento amanhã. Outras 3 pessoas ainda devem ser ouvidas até a conclusão do inquérito. Existe uma previsão, de responsabilização da loja, uma vez que o funcionário é admitido na loja, ele tem essa responsabilidade, a loja tem essa responsabilidade tanto social e também no trato com os funcionários, em direcionar os funcionários para que eles lidem com essas situações, e não cometam esse tipo de falta grave. No caso, especificamente da loja, poderia haver uma indenização possivelmente após um processo judicial e também a responsabilização desse agente que cometeu o ato ilícito.
Em nota, a loja esclareceu, confirmou aí o que falou a polícia de que a mulher foi impedida de entrar por não utilizar a máscara e por estar tomando sorvete. O shopping disse que as informações oficiais só serão repassadas pela Polícia Civil. A erupção de um vulcão nas Ilhas Canárias, na Espanha, tem tirado o sono de muitos cearenses. É que existe a chance do fenômeno provocar um tsunami, que poderia ali atingir o Brasil. Mas o que dizem os cientistas, hein? O Anderson Lima conta pra gente. No mapa, elas aparecem bem longe do Ceará, mas o que tem acontecido nas Ilhas Canárias está assustando muita gente por aqui e também dividindo opiniões. A notícia que assusta um pouco, né? Mas a gente tem muita fé em Deus e aí, se for para ser, será. Eu não acredito, nessas coisas. Eu acho que não chega até aqui. A erupção do vulcão em La Palma, na Espanha, já vinha sendo especulada nos últimos dias e se concretizou neste domingo. Antes da erupção, cientistas do Instituto Geográfico Nacional da Espanha registraram uma série de terremotos na região onde fica o vulcão de La Palma. O fenômeno chamou a atenção para o risco de tsunamis que atingiriam vários países, inclusive o Brasil. Uma das cidades afetadas seria Fortaleza, justamente porque estamos assim, diante do Oceano Atlântico. O oceanógrafo físico Carlos Teixeira, do Instituto de Ciências do Mar da UFC, diz que as chances existem. Existe uma chance mínima da gente ser atingido pelo tsunami. Tem um estudo de 2020, um estudo atual, que ele mostra que mesmo que a gente tivesse um deslocamento de terra lá nas Canárias, ele geraria um tsunami que chegaria aqui com uma altura pequena. Enquanto o tsunami não chega por aqui, ocorre outro fenômeno. Uma chuva de memes. Afinal, com o cearense é assim, não dá para perder a piada. Esse foi um dos mais compartilhados. Será que a onda tem mesmo coragem? E com as provas chegando, há quem já tenha a desculpa para o professor. E é bom tirar as roupas do varal, hein? Memes à parte, o melhor mesmo é acreditar que nada de ruim vai acontecer por aqui. É isso, o cearense tem que brincar, né? E a gente está brincando com essa situação porque realmente as chances de atingir a costa brasileira são muito baixas, como você ouviu aí do especialista, né? Mas por lá em Palma, o cenário é caótico, tá? Pelo menos 5.000 pessoas tiveram que sair de casa depois da erupção do vulcão nas Ilhas Canárias. Imagina aí o desespero dessas famílias tendo que deixar tudo para trás por causa da força das lavas. Várias casas estão em chamas e o governo espanhol já informou que a expectativa é que mais pessoas sejam retiradas do local. Vamos agora ao momento Fê Comércio da semana. Quem é empreendedor do comércio sabe que, além de uma atividade econômica, o comércio é parte da sua própria história. Viver do comércio é acreditar nas suas experiências, despertar sonhos e construir grandes legados. Sou formada em administração de empresas, pós-graduada em marketing. Meu esposo e meu sócio, formado em engenharia elétrica e pós-graduado em gestão de pessoas. Nós trabalhamos muitos anos em empresas renomadas. Isso nos trouxe uma bagagem enorme e nos fez despertar um sentimento de gerir o nosso próprio negócio. Em 2011, nós inauguramos a Casa da Locação. Iniciamos com apenas um funcionário, e na época a gente tinha 1 ou 2 clientes e hoje nós temos um banco de dados de mais de 10.000 clientes cadastrados e uma equipe qualificada para atender nosso cliente da melhor forma possível. Nós trabalhamos com 2 ramos de atividade, nós alugamos equipamentos e máquinas para a construção civil e nosso segundo ramo de atividade é energia solar. A pandemia foi um grande susto para todos nós. Graças a Deus, conseguimos salvar o emprego de todos os colaboradores. E o pós-lockdown, houve uma procura enorme pelos nossos 2 serviços. O comércio está em todos os lugares. Eu gero emprego, eu gero renda. Com aquela renda, as pessoas adquirem produtos e bens e serviços, e ali realizam sonhos.
Então o comércio é tudo para mim. É por isso que onde tem uma empresa do comércio de bens, serviços e turismo, tem o Sistema Fê Comércio, representando o comércio, transformando vidas. O Balanço Geral Manhã começa às 6h30. Agora você fica com o Jornal da Record. Boa noite.